Sicredi é patrocinado pela Bet Nacional, a Bet dos brasileiros. Aponta seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela e joga com responsabilidade, hein? Em termos técnicos, né, assim, a gente vê vídeo de Fórmula 1 na época do Senna, por exemplo, até mudou durante a própria carreira dele, no final já não era mais assim, mas a gente vê aquelas imagens de cockpit, ele mudando uma marcha cara, no manual, braço, aqui, né? no braço aqui, né? Fazendo muitas vezes, eles chamam do punta-taco por conta do turbo-compressor, para poder deixar cheio em alta rotação, para poder ganhar com isso, e foi uma puta de uma sacada. O Hamilton depois parece que pegou um pouco dessa técnica, enfim. E aí eu vejo muita... Aí você vai cair nesses vídeos hoje em dia de YouTube, esses canais gringos que analisam a questão todas e falam, e aí você vê muito dizendo que a maneira de dirigir mudou muito hoje na Fórmula 1. As técnicas que antigamente elas eram muito importantes, hoje elas são outras técnicas e tudo mais. Nesse contexto, que é mais ou menos o mesmo contexto do futebol, né? O peso da bola, o gramado... Material esportivo. O material, a camisa pesada e também as táticas, né? As marcações, etc. Cria-se essa cisão que fica um pouco a gente impedido de ter grandes conclusões de como é que seria o Pelé jogando hoje em dia, ou como seria o Messi jogando nos anos 60, com aqueles gramados, sendo que o jogo do Messi era um rabisco, depende muito do gramado do Camp Nou, né, para fazer aquilo. Então, assim, aí ao mesmo tempo, eu vejo muito essas opiniões de quem é o maior, quem é o melhor, e aí cada um se baseia no número de títulos, relevância, o caramba, mas tudo isso para chegar num simples aspecto, assim. Por que a maioria dos pilotos, e eu não sei como é que tá a geração atual, mas até o Hamilton, por exemplo, meio que quase unanimemente apontam o Ayrton como o maior? Cara, esse é um tema difícil mesmo. A morte dele complementando tem influência nisso? Certamente tem um valor, mas ele estaria na discussão anyway, sim. Cara, é muito duro. Eu falei que eu gosto de vários esportes, então vamos lá. Futebol. Primeiro, pegando no seu gancho, eu acho esse debate interessante, eu adoro esses papos de boteco, é legal estar num lugar que tem essa expressão. Tá no melhor lugar. É isso. Mas pra mim, Fórmula 1 automobilismo é o esporte mais difícil dessas comparações por conta do equipamento, essa coisa do melhor, né? Mas vamos lá, pra mim, futebol. Embora eu não tenha visto o Pelé, eu acho meio indiscutível que o Pelé foi o maior. Assim, acho que não cabe... NBA eu realmente acompanho muito. Pra mim não tem debate, eu respeito aí quem fala... Jordan. É o Jordan, e assim, a discussão no Jordan é se quem é o maior atleta de todos os tempos, não quem é o melhor jogador de basquete. É isso, que quando eu vi Last Dance, eu fiquei pensando, será que esse cara não é maior que o Pelé? Assim, me bateu. É tipo isso, pra mim, assim... Me bateu, no esporte. Pra mim, a cédula eleitoral dele não é ele ou LeBron, é ele, Pelé, Michael Phelps e Muhammad Ali, entendeu? É isso aí. Fórmula 1 eu não acho que dá. Se você me perguntar, fala assim, Felipe, eu quero te chamar pra vir aqui de segunda a sexta por um mês. Acho que cada dia que você me perguntar, eu falo um diferente. Assim, eu acho que não foge de uns 3, 4. Claro. Mas há elementos pra falar do Fangio, do Senna, do Stewart, do Jim Clark, que morreu como o Senna e morreu, era um animal. Cara, já dá pra... Já, Verstappen já tá entrando aí, Schumacher, é Hamilton. Onde que eu acho que entra a história do Senna, além da morte? É o combo do personagem. Eu acho que o Senna une Messi a Maradona, sem a questão... Política. Ele foi bom pra caramba e carismático, você quer dizer. Puta, ele tem esse componente que ficou superlativo, tem coisa que ficou exagerada, mas sim, ele era um puta piloto, ele ganhava corridas em condições que outros não ganhavam, na geração dele, mas, por exemplo, Verstappen tem isso aí, o Hamilton já teve, e ele desafiou o sistema, assim, ele peitou muita gente. Isso é real. Aquilo que tem na Netflix, em parte, é verdade. Mostra muito isso, né? Mas eles aumentaram o tom. O que eu acho... O Senna é o herói da minha vida. Só que
a narrativa às vezes passou do ponto, e eu mesmo, às vezes eu falo, e o pessoal manda, seu hater, lave a boca pra falar do Senna. Eu falo, cara, você nem viu. Eu vi, eu chorei quando esse cara morreu. Mas a coisa, quando eu passei a cobrir Fórmula 1, por exemplo, o pessoal tem essa narrativa do, não, Senna, você dá um Fusca pro cara, ele ganha. Porque ele ganhou de Toleman. Verdade. Primeiro assim, ele não ganhou de Toleman, mas teve a corrida, ele ganhou de Lotus, mas... Aquele Mônaco lá, se não é aquela... É isso, ele ganharia. O Prost mandando parar, ele ganharia. Ele ganharia. Só, cara, hoje não dá. E outra, os 3 anos que ele ganhou, ele foi campeão 3 vezes. Cara, ele teve o melhor carro nos 3 anos. A grande questão é, em um deles, ele dividiu com o Prost, que era foda. Então ele ganhou do Prost, que era já bicampeão, ele foi lá e pau. Só que, por exemplo, o pessoal trata o Senna como um gênio e trata o Prost como um bosta. Cara, o Prost é um gênio. E aí você pega e fala assim, do Piquet, para o ímpar. Cara, eu acho o Senna melhor. Mas a trajetória do Piquet, ela é absurda. E o Piquet ganhou 3 títulos, 2 deles com o Brown, que eu não sei se um piloto com a característica do Senna ganhava. Porque o carro do Piquet não era 100% melhor. Então, é um debate muito difícil. A ultrapassagem do Piquet em cima dos próprios Senna, que ele vai de lado, isso, é um negócio... O Green 86 é considerada a maior da história. Nossa, aquilo ali é cinema puro. Puro. Então, assim, eu acho... Ele mandou tomar no cu. Mandou o dedo do meio. Porque uma volta antes do Senna dá uma engrossada. A minha questão, assim, o Martin Brundle define o Senna com uma frase que eu acho que é isso que eu acho que resume. Ele... achava a aderência, porque uma coisa muito importante é o piloto saber a condição na pista, a aderência onde está. Ele tinha um feeling antes de passar. É isso que fazia ele na chuva ser um demente, entendeu? Sim, ele, antes de chegar na tal curva, para saber quanto tinha de água, ele tinha esse feeling, que muita gente já disse que o Verstappen é um pouco assim, que é isso, é um feeling, é uma percepção, é uma coisa quase instintiva, diferente. Eu acho que é por isso, muitas vezes, e isso eu acho que ele tem mais que os outros. Agora, não é só disso que faz um piloto. O Schumacher estabeleceu uma linha profissional para ganhar com equipe, escolher chefe de equipe, não sei o quê, as estratégias que ele Ué, isso também ganha corrida. Claro, entendeu? Claro. Então eu acho que é um debate difícil. Só acho que o próprio Prost, que era um cara muito pragmático em fazer a pontuação que precisava, não se colocava em grandes riscos para pensar numa pontuação que bateria campeão. Era completamente diferente a estratégia do Senna, que era muito mais visceral, de querer ganhar tudo. Sim. E tudo mais. Eu sou muito fascinado pela história do Prost. Eu tenho uma história pessoal que, assim, quando minha mãe casou de novo, já mais velho, eu já devia ter uns 16, com meu padrasto, que até, infelizmente, tá com Alzheimer. Evoluindo aí, mas uma pessoa muito importante pra mim. Eu lembro que uma das primeiras discussões que eu tive, o cara chegando na minha casa, sei lá, 3 meses de relacionamento com minha mãe, começa um pau, que ele era fã do Prost, eu doente pelo Senna. Por que esse porra que tá chegando na minha casa e tá falando que o Prost é melhor que o Senna e tal? Só, cara, eu sou muito grato, assim, porque eu fui pesquisar, a história do Prost é absurda. Então, assim, só pra resumir, assim, é um cara que dividiu, se a gente tá falando que o Senna é o maior de todos os tempos, os dois dividiram a McLaren 2 anos, foi 1-1. O Senna cravava ele em pole, em corrida, ele sabia o que ele precisava fazer para ganhar a corrida. Isso tem muito valor, cara. Agora, embora tenha pedido assinado com a Williams e ter colocado no contrato que era proibido o Senna... O veto. Mas aí que tá, o Senna também teve seus vetos. Ele também vetou pessoas. E é isso que o que me incomoda no público brasileiro, assim, né? Essa coisa assim do... O Senna ganhava com carro ruim, nenhum outro ganhou. O Senna fazia coisa que ninguém mais fez... Pô, também não é assim, cara. É o herói imaculado, né? Isso é meio foda. E eu acho que isso tem a ver com mais... Tem a questão do... A gente fala do Maradona. Acho que o argentino tem uma coisa com o Maradona, meio que como a gente tem com o Senna, de ser uma pessoa, nossa, intocável, e que qualquer coisa que você critique vai ser não. Beleza. Só que eu acho que tem uma coisa também, que é o que você falou do sistema... E o piloto que vem na rabeira ali na sequência é o Rubinho, que tinha uma personalidade muito diferente. Sim. O Rubinho, nas questões que ele passou na Ferrari, que ele fala muito abertamente hoje como ele se sentiu naquelas situações, o que ele quis fazer, mas ao mesmo tempo o que ele pesou para não fazer. E algumas ele se arrepende, outras não, mas era da personalidade dele. E a gente estava acostumado com um cara que tinha uma personalidade que era, nesse aspecto, completamente diferente, né? Sim.
O Senna meio que representava o povo brasileiro, né? Que tava num momento também muito difícil do país, Isso né? ajudou. Isso ajudou muito. Isso ajudou. E fora a figura do Galvão, que é importantíssima Sem dúvida. também. Não. Se transformar ele em herói, naquelas narrações E numa época, cara, hoje a gente tá aqui no Futeboteco, saiu daqui pro Sport Center, antes tava no Motosport, aí a gente entra no Instagram, tem algum perfil. Cara, naquela época era isso. É isso. TV a Globo, cara. É E assim, eu não tô fazendo isso pra criticar. Eu tô fazendo uma questão factual, assim. Era isso, você não tinha. Era isso, era uma versão oficial. Então, essa coisa do. No braço, era tudo 100% no braço. Nossa, Cara, Galvão. e o que me incomoda é assim: o Verstappen. Se o Verstappen faz uma coisa sanguinária na pista, e eu já tive várias ressalvas com o Verstappen, hoje não dá pra fugir. Mas assim, você fala assim, olha que safado, hein? Olha que sanguinário, olha não sei o quê. Aí você bota um VT do Senna. Puta, olha aqui do cara. Estamos falando de princípios iguais. O Senna, se você botasse um revólver de um lado da mesa, o Verstappen do Senna, cada um ia correr antes pra pegar e dar. Então assim, o que me incomoda é um tratamento meio santificado ao Senna, porque eu acho que isso diminui inclusive o valor dele. Ele foi um grande homem, assim, um grande esportista. Essa coisa de tentar, ele andava sobre águas. Você tira também o trabalho que ele teve. Ele trabalhou, cara. É a história do Oscar Schmidt falar mão santa, não. Né, o apelido, ele odeia o apelido mão santa. Não, mão santa é o cacete. Eu arremessava 1000 bolas por dia, mão santa. Entendeu? Não é uma benção. Eu trabalhei. O que me incomoda na narrativa é isso, mas eu acho que hoje não tem muito como fugir. Então, por exemplo, o Emerson Fittipaldi, ele foi pra Copa Açúcar e tal. Cara, o Emerson, se você considerar que ele foi o primeiro, que ele foi sem nenhuma referência, do ponto de vista do feito dele, talvez seja não ele maior. Acho que ele mesmo disse que o Senna foi talvez um piloto nessa hierarquia. Mas, cara, não estamos falando de coisas tão díspares. E eu acho que no Brasil a gente tem isso. E, cara, basta ver o número de rodovia que chama Ayrton Senna e pista que chama Ayrton Senna, onde tá Piquet e Fittipaldi, por exemplo. E é isso, eu acho que é uma coisa pra refletir. Mas, cara, é muito louco. Ele é foda. Você passa na estrada, assim, eu tava indo pra Campinas esse final de semana, caminhão, assim, pintado do Senna, levantando coisa. Cara, a gente tá em 2025, cara. O cara morreu em 94. Assim. E só uma coisa que eu acho... muito louco, assim. E uma coisa que é importante. A gente citou essa coisa da Globo, isso é verdade. Só que isso é um fenômeno mundial, cara. Assim, você vai, às vezes, em Mônaco, tem boné do Nacional. Isso é louco. Boné do Nacional não tem outra referência. Não existe o Senna e o Romário. Não. É o Senna. E os caras de boné. Aí você fala, é Mônaco, ele ganhou 6 vezes. Beleza, aí você vai pro Japão. Aí você fala, é a Honda, beleza. Beleza. Não, você vai em qualquer lugar. Essa comoção existe com o cara. Ele mexia com as pessoas. Basta ver que o Prost tinha rejeição na própria França. Então não era assim França versus Brasil. Ele vai na França... França... amistoso contra o Brasil e não sei quem na França. Antes da Copa. Que ele dá o pontapé, cara. Ele é ovacionado no estádio, cara. Ovacionado no 1994. Imagina o Prost dando pontapé no Maracanã. Os caras tacavam um ovo. Ovo, exatamente. Então, assim, ele é um fenômeno. Esse cara... E carisma não se explica. Não se explica, bicho. Você pega os cortes hoje em dia. Pensa, ele fez isso sem Instagram, cara. Imagina hoje. Hoje, às vezes, aparecem uns cortes dele falando. Você fala, cara, esse cara hoje... Cara, você imagina que esse cara ganharia de grana? O fim da série, ele ficou me falando, Felipão, você tem que assistir. E eu nunca fui muito afeito à Fórmula 1. Cara, eu assisti, fiquei emocionadíssimo. Aí eu vi aquele final dele falando, eu comecei a chorar, cara. Bicho. Aí meu pai virou pra mim e falou, filho, isso era todo domingo. Era ele mesmo, né? Era ele mesmo, falando um discurso de, tipo, acreditar no seu sonho. Você é o funcionário mais baixo, não sei o quê, o chefe de IP. Você vai chegar lá, o cara foi o primeiro coach do Brasil. É isso, mas é isso. E aí, onde que eu acho que aí entra o lado hater? Cara, ele era assim. Todo mundo que eu já falei. Ele não fazia isso não era médio. O cara era assim. O cara lia a Bíblia, ele pensava aquela história do viu o carro de fora. Cara, se ele tava louco, se ele tomou um chá de fora. Mas ele. Puto, né? O Flavinho é engraçado, cara. Mas eu entendo o valor do Flávio também, porque assim. O Flávio também humaniza a parada. Trazer o cara pra terra. É isso. Tipo, ele não é São Pedro. Claro. Ele é homem e. Não, eu acho, cara, aquela discussão que ele tem com o Jack Stewart, essa é famosa também, não sei se não me lembro se tá na série. O Jack Stewart tá falando, cara, você é o cara que mais bateu nos últimos anos, é muito perigoso. Aí ele fica... Jack Stewart é um tricampeão mundial. Ele fala assim, Jack, muito me surpreende você, não sei o quê. Daí ele faz aquela frase que é assim, se existe um gap, né, se existe uma brecha
e você não vai por essa brecha, você não é mais um piloto. E vamos me surpreender, você tá falando que eu sou o piloto que mais bateu, eu também sou o piloto que mais fiz poles, eu também sou o piloto que mais ganhei corrida. Pô, tipo, eu tomo risco, todo momento. Risco. E aí o Prost tinha a frase ao mesmo tempo que era assim, cara, o problema do Senna é que ele acha que não vai morrer. Então assim, cara, é foda. Ele falava isso antes do Senna morrer. Então, cara, quando você entende, o cara era essa bomba relógio. Cara, aquele lance dele ter sentido que tinha alguma coisa errada na pré-corrida que ele morre, aquilo é verdade? Não, assim, o carro tinha seus problemas já há muito tempo, mas aquela imagem dele pré-corrida, olhando pro nada, isso eu já entrevistei a Adriane, inclusive, Galisteu, e a gente que tava lá, eles acham que é aquele contexto, sabe? Sabe aquele contexto que junta a morte com um cara... Pô, tinha morrido o Rubinho quase tinha morrido, o Ratzenberger tinha morrido. Tava um fim de semana pesado, o cara tava lá. Todo mundo, cara. E outra, todo piloto devia estar olhando pra aquela cara. É isso. Né? Porque tipo, todas morrendo. Exatamente. Então essa coisa dele, pô, vou entrar no carro e posso morrer? O pessoal contesta um pouco, mas tava todo muito... carregado, assim. Essa coisa de, ele considerou não correr, ninguém... Se fala é que ele, nessa época, ele estava bastante chateado com a família por conta do relacionamento com o Galisteu, que a galera 100%. Queria meio sabotar, né? 100%. E assim, isso é difícil falar porque não tem prova. Até vai ser uma série da Galisteu que eu quero até saber como vai ser, um documental, né? Porque o Flávio já falou sobre isso, enfim. A história de um dossiê. Né, que a família teria feito preparado um dossiê para tipo de deslizes dela ou quem era ela antes do e isso parece 100% verdadeiro. O que teria sido esse dossiê, ninguém sabe. Mas isso e parece não. Naquele fim de semana teve situações sobre isso. Cara, e na moral, assim, se essa porra for verdade, não importa o que tá no dossiê, não importa. Se é verdade, se não é. Mas se esse dossiê existiu, tudo bem, cara, que é um contexto assim, que eu imagino você tem uma pessoa da sua família que tem uma profissão e que você já tá meio que habituado a essa profissão durante muitos anos. O Senna começou a correr em 84, né? Isso. Então já tinha 10 anos de Senna e tal. Se tornou uma rotina dele. Mas assim, não deixa um risco, não deixa de ser um risco você tá acelerando a 300 km por hora. E você preparar um dossiê supostamente antes de uma corrida que nego morreu. Nossa. Calma ali, mano. Aí, assim, claro, foi problema mecânico, não foi por causa disso, pelo amor de Deus. Não, sim. Mas ainda assim, cara, se isso foi verdade, você zoar a cabeça de uma pessoa pré-corrida que vai se colocar numa situação super... E aí ainda ela ter morrido, nossa, cara. Tá salada, né, velho? A salada. Sempre me chamou a atenção quando eu cheguei na Fórmula 1, porque quando eu cheguei lá, assim como eu falei da história, a visão, a percepção que poderia ter do Rubinho, eu tinha essa visão de que a Galisteu não era uma companheira pro Senna, que essa é a versão oficial, né? Cara, quando eu cheguei na Fórmula 1, todo mundo que acompanhou disse que ela fez muito bem pro cara. Que ela foi a mina que ele mais gostou. Que ele virou outra pessoa. E não foi a Xuxa, no caso. Assim, exato. Esse conto de fadas, Xuxa e Senna, que existiu, não era fake, os caras tiveram uma relação. Mas essa coisa meio gata borralheira da Galisteu, porra, basta ver, no velório ela ficou na fileira assim, ela era a companheira do cara. Os caras negligenciaram a presença da mina, mano. E aí eu tinha essa coisa do, será que era meio oportunista, assim, minha percepção de consumidor de notícia. Quando eu fui pra lá... Eu ouvia dos caras, Flávio Gomes, Nilson César, Geraldo Rodrigues, empresário, os pilotos falando, cara, ela fazia bem pro cara. Tipo assim, porque o Senna era carregado. As pessoas que falam que o Senna era carregado por trabalho, essa coisa, esse não sei o quê. Cara, tá bom, cara. Vai jantar. Workaholic pra caralho. Sabe assim, e tudo. E que ela fez o cara dar uma relaxada, cara. Então, pra muita gente, o melhor ano da vida dele é 93. O Reginaldo Leme fala isso. É o ano da relação dele. Cara, esse ano, se ele não tivesse quebrado tantas vezes, né, cara? Não, e a diferença do carro do Prost pro dele era absurda. Ele chegou a liderar o campeonato, sei lá, na etapa 6. Teve aquela corrida que ele se defende pra caralho durante várias voltas do cara. Impressionante. O cara tenta embicar de um lado, do outro. Até consegue, mas porra... impressionante, cara. Ele é foda. Então é um grande personagem, cara. Mas assim, hoje se estabeleceu uma narrativa que às vezes... É que eu acho que a gente tá... A palavra se livrar parece que o problema é ele. Quando eu citei lá atrás o novo público, para Bortoletos
e próximos que vierem, precisava disso, cara. Porque a quantidade de vezes que eu seguindo Rubinho Massa ganhou uma etapa, tá brigando pelo título, eu chegava no Brasil, tinha alguém que falasse, Manuel Senna. Caralho, meu, o cara é líder do Mundial, curte aí um pouco. Vai ser feliz, entendeu? Já pensou se João Fonseca não ganhar Roland Garros? E ele não é o Guga? Gente... Mas é que eu acho que se o João Fonseca tivesse surgido em 2006, ele tá fugido. Concordo. Estaria fudido. Aí é como agora... Tomás Belucci, né? Exatamente. Pegar uma pressão que não é dele, né? Aí agora, cara, assim, que, a gente meio que percebeu que a gente não é porra nenhuma no tênis e tem um cara aí que pode ser alguma coisa, tá todo mundo, se o cara chegar numa quartas de final de Grand Slam, todo mundo vai parar pra ver, cara. Todo mundo vai parar pra ver.